Olá, turma, tudo bom? Nesse vídeo continuaremos a discussão do nosso assunto de contabilidade financeira gerencial. Esse é o primeiro vídeo onde a gente vai discutir agora o módulo 2 do nosso assunto. O módulo que discute as demonstrações contábeis e as suas evidenciações. É, No primeiro módulo, né, nós discutimos o objetivo da contabilidade, nós discutimos a forma como os princípios norteiam, né, e dão base à informação contábil, à construção da informação contábil. Discutimos ainda a forma como a contabilidade, as operações, né, elas são registradas, as operações que geram mutações patrimoniais dentro da nossa empresa são registradas pela contabilidade. Discutimos onde essas informações são registradas através das contas contábeis e depois discutimos como essas contas contábeis irão formar depois, né, as demonstrações contábeis que serão divulgadas e irão ser utilizadas pelos usuários daquela informação contábil para tomar as suas decisões. Uma outra noção importante, né, que a gente vai discutir agora é sobre a mensuração dos ativos e passivos, ou seja, como, né, a contabilidade ela trata a valoração desses movimentos contábeis. A gente vai estudar um pouquinho agora sobre diferentes formas que a contabilidade tem, né, para justamente valorar cada uma das operações que ela pretende registrar. Né? Então, nesse objetivo, o objetivo principal da contabilidade é prestar informações úteis sobre a condição econômica e patrimonial da empresa. Nesse sentido, é preciso considerar as bases da constituição dessa informação, e isso nos remete à forma da mensuração do ativo e do passivo, né? Bem como das contas de resultado e patrimônio líquido, enfim, sempre que a gente for registrar uma operação, a gente tem que se preocupar a forma como a gente vai valorar essa informação, para que justamente a informação que a gente vai depois, né, montar dentro dos demonstrativos contábeis, ela seja justamente um retrato fiel da realidade dos fatos. Tá? Não seja uma peça de fantasia, né, como de vez em quando acaba acontecendo. Então, para que a informação seja útil, ela precisa ser confiável e relevante. Nesse sentido, os componentes patrimoniais devem devem ser registrados e evidenciados por um valor que reflita a realidade da empresa, né? Reflita exatamente o que a empresa representa. Tá? Nesse sentido, né, vamos estudar agora um pouquinho sobre as diferentes formas que a contabilidade se utiliza para justamente fazer essa mensuração das operações. A primeira delas é o custo histórico, que é talvez, né, a forma inicial como a gente sempre trata, né, aquela operação, que é registrar aquela operação pelo valor, né, em que está sendo, em que a gente transacionar aquela operação. Né? Então, se eu compro uma cadeira para utilizar na minha atividade por R$ 100, é esse o registro que eu vou fazer. Independente de repente, se eu fosse comprar aquela cadeira novamente agora, ela seria mais cara ou seria mais barato. Se eu comprei por 100, eu vou registrar exatamente aquilo que aconteceu. O histórico, né, da minha operação é justamente o que vai balizar o meu lançamento contábil. Então, é a medida de mensuração mais utilizada pelas empresas. Os ativos são registrados pelos montantes pagos em caixa ou equivalente de caixa, ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los na data de aquisição. Então, o valor que eu paguei por aquele ativo é o valor que vai balizar o lançamento contábil que eu vou fazer para registrá-lo. E o passivo, né, é aquilo que eu paguei por aquele passivo, ou seja, eu tinha uma obrigação de 100, cheguei e paguei 100, é isso que eu vou registrar. Tá? Independente de, eventualmente, se essa dívida não fosse paga, ela pudesse ser maior, o que eu paguei é o que eu vou registrar. Então, o histórico, o momento que eu paguei, o momento que eu comprei, esses são os valores que eu vou utilizar, né, para registrar a operação. Já os passivos são registrados pelos montantes dos recursos recebidos em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias, pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. Outra noção que pode ser utilizada em situações específicas dentro da contabilidade é o que a gente chama de custo corrente de reposição. Né? Se eu fosse comprar essa cadeira novamente, uma cadeira que eu comprei anteriormente a 100, quanto que eu iria desembolsar? Né? Se o meu desembolso for
superior a esse montante, né, para repor esse ativo, eu deixo de assumir o valor de custo desse ativo e passo então a assumir esse novo valor, o valor reavaliado desse ativo. Tá? Então, custos de reposição, os ativos são mantidos pelos montantes de caixa ou equivalente de caixa que teriam de ser pagos se esse mesmo ativo ou equivalente fossem adquiridos na data do balanço. Então, eu esqueço o quanto eu paguei por aquele ativo e olho no mercado quanto eu iria ter que pagar para ter que adquirir esse ativo novamente, e agora o meu valor passa a ser aquele, não mais o seu custo histórico. Os passivos são reconhecidos pelos montantes em caixa ou equivalente de caixa não descontados que seriam necessários para liquidar a obrigação na data do balanço. No valor realizável, a minha preocupação é se eu fosse, né, vender esse ativo nesse momento, quanto que eu receberia por ele, né? Não necessariamente o que eu paguei por um ativo, por mais que eu, de repente eu já tenha usado um pouco esse ativo e ele já tenha talvez um valor contábil um pouco diferente do que exatamente foi quando eu paguei por aquilo, não necessariamente aquilo que está expresso na minha contabilidade, né? Pelo custo histórico, ele necessariamente será aquilo que eu conseguiria caso eu vendesse esse ativo. Na medida em que eu identifico essa situação, né, significa que o valor realizável desse ativo ele é diferente do seu valor histórico. Nessas situações, inclusive, em alguns casos, a gente é obrigado a registrar essa possível perda, né? Essa possível noção de que o valor que eu vou conseguir recuperar, né, vendendo esse ativo ou utilizando esse ativo no curso normal das minhas operações, ele é diferente, né, do que está registrado na minha contabilidade. É o que a gente chama de impairment, né? A Petrobras, né, novamente, ela fez, né, ao longo dos seus últimos 3 anos, se eu não me engano, ela teve os seus resultados contaminados justamente pelo impairment, né? A empresa fez investimentos, né? Constituiu lá grandes quantidades de ativos, frutos de investimentos que ela fez, só que chegou em um ponto, né, onde ela percebeu que, em função muito provavelmente da corrupção que inflou o valor desses ativos, ela percebeu que esses investimentos que ela fez não iriam trazer resultados equivalentes ao investimento que ela fez dentro deles. Né? Em função disso, a empresa foi obrigada, então, a baixar, né, essa diferença entre o valor que ela vai, de fato, conseguir com aquele investimento e o valor que ela pagou por eles. Tá? E na medida em que ela faz essa provisão de perda, ela reconhece, então, justamente essa diferença entre o valor histórico do investimento e o valor que ela vai efetivamente conseguir recuperar com esse investimento. Né? Essa perda, como ela efetivamente ainda não aconteceu, né? A empresa ainda não vendeu esse ativo ou algo, ela entra como uma provisão, como algo que é muito provável que aconteça, mas que ainda não aconteceu, e fica reduzindo o valor desse investimento lá do balanço patrimonial. Tá? Isso é o que a gente chama de impairment. Normalmente a gente tem também muito amarrado esse conceito, né, da valoração pelo valor realizável, até pelo custo de reposição, o que a gente chama de valor justo, que talvez seja uma junção, né, dessas duas ideias. O valor justo ele é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. Né? Se eu encontro, né, que é aquele mesmo ativo sendo vendido por um valor mais caro, né, e operações acontecendo em cima de valor mais caro, é exatamente o valor justo e eu casa com o conceito de custo de reposição. Né? Se eu analiso e verifico que eu só consigo vender, né, esse ativo por um valor, né, hoje bem menor do que o meu ativo, é justamente o que a gente chama de valor recuperável. Né? Se eu também analiso e verifico que, de acordo com o fluxo de caixa desse meu investimento que eu fiz, o que eu espero conseguir, né, de recursos através do uso desse ativo é menor, ou seja, o valor recuperável é menor através da utilização desse ativo nas minhas operações, significa que o valor recuperável dele é diferente do meu valor contábil, né, por isso eu preciso reduzir, e significa também que o valor justo desse meu ativo é menor. Então o valor justo ele sempre vai justamente transparecer, né, o que efetivamente a nossa empresa consegue alcançar, seja vendendo esse ativo ou seja utilizando ele nas suas atividades normais.
Por fim, a gente tem o valor presente, né? A gente sabe, né, que muitas operações que a nossa empresa faz, muitas vezes tem juros agregados dentro dela, né? Quando a gente faz uma venda, né, de um prazo muito longo, é natural que a gente imbuta dentro do valor dessa venda uma taxa de juros, né, em função da gente ter que aguardar tanto tempo para receber esses recursos, né? E quando a gente vai pagar por algum fornecedor e recebe um prazo muito longo também, normalmente isso sempre vai acontecer. Tá? Em função disso, né, a contabilidade, ao invés de registrar essas operações pelo valor de face, pelo valor da transação que efetivamente aconteceu, né, ela registra esse valor, né, líquido. Né, a parte efetivamente da transação, ou seja, da venda, da obrigação que eu consegui junto ao meu fornecedor, eu vou registrar, né, ela líquida dos juros que está embutido ali dentro. Então, o valor presente é o valor nos ativos, representa o fluxo futuro de entradas líquidas que a empresa espera que o item em questão gere no curso normal das operações, líquida, né, é justamente expurgada desses juros, e o valor do passivo representa o fluxo futuro de saídas que a empresa espera pagar para liquidar o valor levantado, né, nessa obrigação no curso normal das suas operações. Aqui é importante a gente distinguir, né, que o valor justo ele é diferente do valor presente, né? O valor presente ele expressa justamente o valor líquido daquelas operações, e o valor justo não, né? Como a gente discutiu, ele busca entender qual é o real valor das coisas, né? Quanto que a gente vai conseguir vender essa cadeira hoje, né? Quanto eu consigo comprar essa cadeira hoje. Beleza? Com isso a gente conclui a primeira unidade do nosso módulo 2 do assunto de contabilidade financeira gerencial. Obrigado a todos.